O programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, vem se empenhando na defesa da verdade, esclarecendo interpretações duvidosas. O pregador pega o microfone e proclama total e absoluto primado das profecias, como se elas fossem cláusulas pétreas. Não desprezeis as profecias, adverte o pregador. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, verso 8, porém, amortece a fúria do neófito, dizendo: o amor faz com que desapareçam profecias. É imperioso reconhecer que vaticínios podem ser dissolvidos. Apostando no livre-arbítrio de Timóteo, Paulo se apoia nas profecias para gerar seu filho espiritual. Este encargo te entrego, filho Timóteo, confiante em profecias indicadoras de boa militância. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Exibindo o pé atrás com acerto das profecias envolvendo Timóteo, Paulo recorda Himeneu e Alexandre, acusados de blasfêmia. O lembrete mostra a cautela paulina. Apesar das previsões, o desamor pela desobediência pode dissolver profecias. Algo precisa ser entendido ao lado do amor, que é a ponta da pirâmide. O livre-arbítrio também é uma peça essencial. O tema de hoje será Sol no quarto dia. Sol no quarto dia. Este nome do tema já é promessa de polêmica. Afinal, como pode o astro-rei nascer depois da Terra? Se isto tivesse acontecido, o Criador teria revogado suas próprias leis. Verdade. Na primeira página da Bíblia, existem coisas de arrepiar os cabelos. Confunde-se a criação da terra com a criação do universo. Para nós, quando este grão de areia chamado terra nasceu, o universo já estava gasto de tão usado. Nestes minutos em que conversamos, muitos planetas estão surgindo e outros morrendo. É a dinâmica da criação jamais interrompida. Recordemos o ensinamento do grande mestre: meu Pai trabalha sempre e eu não cesso de trabalhar. Palavras de Jesus em João 5, versículo 17. Deus e seus assessores continuam suas tarefas criadoras. O mesmo método usado para a criação da terra, Deus continua utilizando alhures no desdobramento do seu trabalho eterno. O maior telescópio do mundo alcança muito pouco deste universo que parece não ter fim. Para embolar ainda mais o meio-campo, o livro eclesiástico colocou em xeque a criação progressiva do Gênesis. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas juntas. Diz Eclesiástico, capítulo 18, versículo 1. E agora, como sairemos desta camisa de 11 varas?
Agora perguntamos, nós perguntamos. Meu caro Getúlio, diz alguém do meu lado aqui. Afinal, Moisés apontou 6 dias e você cita o Eclesiástico para pôr mais lenha na fogueira, Getúlio. Afinal, onde se encontra a verdade no meio deste caos? Santo Agostinho, no seu livro do Gênesis à letra, se coloca contra os 6 dias de Moisés. O texto do Eclesiástico é base também para Isidoro de Sevilha, enquanto Tomás de Aquino fica em cima do muro. Trocando em miúdos, percebemos que a teologia está tentando jogar areia em nossos olhos. Os teólogos defendem seus dogmas no olho do furacão. Este olho é a lucidez dos homens livres que já não aceitam verdades fabricadas. Como alguém pode engolir o Gênesis como criação do universo, se o Evangelho nos aponta a genealogia de Jesus até Adão? Ela se encontra em Lucas 3, versículos 23 a 38. Ali nós encontramos tempo demarcado com precisão, passível de análise. Não existe possibilidade de enganar calculadoras. Por mais que você acredite longevidade exagerada para cada geração, não conseguirá passar de 6.000 anos. Neste ponto eu pergunto estarrecido: quem poderá sustentar a teoria do nascimento do universo há 6.000 anos? Dinossauros teriam sido lendas. O próprio calendário dos judeus ainda não atingiu 6.000 anos e ele tem por base o aparecimento de Adão. Seria insanidade, portanto, admitir que o universo foi criado em tempos tão próximos da nossa geração. O começo do universo está ali. Teríamos que jogar no fogo todos os livros científicos. Começar do zero em matéria de ciência. Muito bem, Getúlio. Você já deixou claro que o Gênesis tratou do nascimento do nosso planeta. Confirma o Crispim. Pedaço da história, porém, ainda não foi explicado. Queremos sua interpretação sobre o conflito do Eclesiástico contra o Gênesis. Dentro de análise coerente não existe conflito, caríssimos. Em primeiro lugar, ressaltemos a verdade que salta aos olhos. Todos falam que Deus está em toda parte e Ele é eterno. Isto é unanimidade em todas as religiões e em todas as teologias. E nós também concordamos. Muito bem. Vale pergunta então: se Deus é eterno e o universo não é eterno, em que lugar se acocorava o Criador em sua solidão cósmica para contemplar o nada antes do princípio das coisas? Se não existia universo, tampouco existia lugar para acomodar os contornos da divindade. O próprio ar representa alguma coisa, ele não é o nada. O ar não é o nada. Se existia lugar para Deus na noite das origens, então este lugar, meus amigos, já era o universo. É absurda a ideia de Deus solitário perdido no vazio antes da criação. E aqui chegamos aos ensinamentos de Jesus.
O reino de Deus está dentro de vós. Deus sempre esteve dentro de nós, na flor, nos pássaros, na terra, nos ares. O próprio Gênesis afirma: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Energia chamada Cristo dorme nas entranhas do átomo. O elemento criador está no íntimo de todas as coisas, incluindo elétrons e prótons que dançam nos minerais da Terra. Se o elemento divino se encontra em toda parte, o universo é o corpo do próprio Deus. Em época alguma, portanto, o Criador viveu divorciado da sua criação. Não vejo sentido no universo sem Deus, da mesma forma como não acredito em Deus divorciado do universo. Deus nunca viveu só. E neste viveu só, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Já organizamos a edição de abril das visualizações das nossas 159 palestras no YouTube. A soma alcançou 12.089 acessos. A palestra Jesus Ordenou Trabalho no Sábado continua campeã em termos de visualizações e está nos dando uma enorme alegria e um agradecimento sem tamanho para aqueles que estão assistindo essa palestra que eu considero essencial. Valerá que você também assista este corajoso desabafo. Para quem trabalha sozinho, estou satisfeito com os números. Afinal, 12.089 amigos já nos prestigiaram e nós agradecemos. O importante é que os acessos continuam crescendo. E agora voltaremos ao tema Sol no quarto dia. Com estas explicações você matou a charada do eclesiástico, diz este nosso querido amigo, revelando que o molde da criação é tão eterno quanto Deus. Resta explicar o porquê dos 7 dias de Moisés. Não é tão difícil quanto parece. O eclesiástico apontou o universo, o nascimento da chama inicial. Moisés falou do planeta Terra. Quando Deus disse, faça-se luz, e a luz foi feita, Ele criou a forma básica para a evolução de todos os seres e de todas as coisas. Foi necessário aparecer a geração de Albert Einstein para que esta frase do Criador fosse entendida na essência. Todas as coisas são feitas de luz, dizem os cientistas de última geração. Potencialmente, esta luz é tão eterna quanto Deus. O trabalho do Criador tem sido acender-lhe o pavio. É desta luz essencial que nascem os mundos. O molde para esta criação sempre existiu, portanto. Os 6 dias de Moisés representam os passos de evolução do mundo já criado. Moisés viu o estrondo das rochas se amoldando. Milhões de anos passam pelos raios X dos seus olhos.
Não esqueçamos que ele se encontrava em transe hipnótico. Ele se encontrava em transe. Para facilitar o entendimento das imagens, Jeová dividiu a criação em 6 etapas. Ninguém esqueça, porém, que o planeta foi criado no primeiro momento. Faça-se luz. O resto representou o desdobramento daquele primeiro impulso divino. Não existem lapsos no meio da criação. A luz se encarregou de consolidar os planetas, consolidar todas as coisas. Tudo nasceu da luz, aquele impulso inicial do Criador. Deus apenas deu o pontapé inicial. Quando entendemos que se trata de planeta e não do universo, as coisas se tornam bem mais fáceis. Esqueçamos que a criação do universo, A ciência fala que o planeta Terra tem milhões de anos. Já foram encontrados fósseis com esta idade. Comparado com eles, Adão é coisa recente, é coisa de ontem, caríssimos. É coisa recente. Já falamos sobre isso numa outra ocasião. Adão não pode ser o primeiro homem. Hoje, porém, nós estamos questionando este fato diretamente. Vamos imaginar cena de João sem braços e fazer de conta que aceitamos estas enormidades de certas teologias. Usaremos argumentos dos próprios catedráticos. Colhamos figos no pomar do vizinho, meus amigos. Já que os teólogos preferem desta maneira, vamos brincar que Adão seja mesmo este primeiro homem. Brincar, porque eu não aceito isso de forma alguma. Consequência, o firmamento e as estrelas surgiram há apenas 6 milênios. Se Adão fosse o homem do 6º dia, seríamos obrigados a engolir este abacaxi. Outras alternativas não teriam sentido. Ficaríamos com uma bomba nas mãos. Seríamos forçados a deduzir. Tal doutrina cabe tão somente no catecismo da Idade Média, a idade das trevas e da ignorância. É aquela velha história da Terra como centro de tudo que se pregava antigamente. Outra vez, os humanos são os artistas principais. Aparece a verdadeira intenção dos teólogos, meus amigos, neste transe. É isto aí, caríssimos. Pela ótica dos catedráticos, continuamos regendo a orquestra universal. Nós somos os maiores. Moisés viu o resto do universo ser criado, mas tudo ocorreu a partir do nosso planeta. Exclamam eles, não eu. Por favor, senhoras e senhores, deixem que eu tome fôlego. Vamos encerrar esta brincadeirinha e falar sério. Esqueçamos nossos preconceitos. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, lua, para presidir a noite. E fez também as estrelas. Gênesis 1, versículo 16. Se o sol e a lua surgiram para governar o dia e a noite, aqueles dias iniciais, meus caros, nem existiram então. Prestem atenção numa coisa. Isto ocorreu no 4º dia.
Pela letra mortífera, os astros surgiram depois da terra, uma vez que o seu nascimento é citado no primeiro versículo da Bíblia. Em primeiro lugar, no primeiro dia, a terra, depois o resto. Imaginem a grandeza do nosso planeta. Uma doutrina dessa só poderia ser admitida mesmo no tempo da pedra lascada ou da terra quadrada. No tempo que amarravam cachorro com linguiça, como diz o povão, depois que a ciência provou que o nosso planeta não passa de astro secundário, teremos que partir para uma interpretação, se não quisermos que a Bíblia se transforme em peça de museu. Cairemos no ridículo se teimarmos defendendo esta tese. Seria negação da inteligência que Deus nos deu. Em pleno terceiro milênio, representaria aberração científica. A genealogia de Jesus até Adão mostra 6.000 anos no máximo. Se a história nasceu com Adão e o universo também, os próprios dinossauros não existiram. Os ossos encontrados não passam de mentirinha. As caveiras flagradas pelos pesquisadores com seus milhões de anos teriam sido documentos forjados por inimigos da religião. Eu fico estarrecido só em pensar que tais conclusões ainda sejam defendidas por algumas figuras que se intitulam mestres. E neste mestre, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será oportuno voltarmos ao assunto profecias, tratado na abertura do programa, divulgando a experiência traumática ocorrida no século XIX. William Miller, líder religioso norte-americano, depois de analisar as 7 semanas do profeta Daniel, soltou bomba que aterrorizou multidões. O mundo acabaria em 1843. Imaginem, amigos, as consequências da falsa predição. Nem a reedição do vaticínio para o ano seguinte evitou o descrédito daquele profeta, chamado profeta. O prestígio dele virou pó de traque, mas serviu de lição. Serviu de lição para muita gente. Hoje até tabelinhas estão sendo inventadas para decifrar símbolos obscuros de Apocalipse. E tenho escutado pregadores indagarem no fim das suas palestras assim, todo emproado. Acho que nesta altura todos entenderam. Ninguém entendeu nada. Mas ele está lá naquela convicção. Adoradores de mistérios continuam atacando. Depois de meia hora de linguagem tão impenetrável quanto hieróglifos egípcios, a pergunta entenderam que ele faz se torna até um tanto divertida. Ninguém captou bolhufas, mas o orador saltita eufórico com a sua performance. Se eu lhe digo que Jesus ordenou que o curado de Betesda trabalhasse em dia de sábado, ele finge não entender. Ou replica que carregar cama não foi trabalho. E agora a continuidade do tema de hoje, sol no quarto dia. Aliás, para completar, Moisés nos afirma
que no terceiro dia Deus fez nascer as árvores. Outro absurdo, caríssimos. Se apenas no quarto dia surgiu o sol, como poderiam viver as árvores e a relva sem o calor do sol? Até criança conhece o vínculo entre o sol e as plantas. Neste caso, a Bíblia está errada? Não, meus amigos. A Bíblia não está errada. Errados estão os intérpretes. Alguns por interesse, outros por ignorância, e toda uma estrutura doutrinária está sendo mantida. Eles têm consciência de que não podem mexer nos alicerces. Se os alicerces forem retirados, a casa inteira cai. Para a felicidade geral das congregações, as fábulas têm que permanecer intocadas. Em nosso entendimento, o Sol e as estrelas já estavam nos seus lugares há bilhões de anos, quando a Terra nasceu. O trem do universo já estava rodando há muito tempo, quando foi atrelado mais um vagão chamado Terra. Para registrar o surgimento daquele grãozinho de areia, muito tempo depois, Jeová decretou reconstituição. Que fazer, pensaram os anjos? Todos concordaram. Moisés seria posto em transe hipnótico e reviveria todas as fases da criação do planeta. Moisés acordaria com todas aquelas visões na cabeça, na memória, as quais seriam registradas num livro chamado Bíblia. Essa reconstituição foi feita para que a Bíblia fosse escrita. Aquilo mais parecia pesadelo pela sequência daqueles 7 dias. A escuridão se espalhava por toda parte. É exatamente o que diz o texto, amigo Getúlio. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as suas águas. Gênesis 1, verso 2. Acho natural que o caos imperasse naquele planeta em processo de parto. Moisés, em corpo astral, demorou bastante para abrir os olhos assombrados. Ele tateava na escuridão e o barulho era ensurdecedor. Ele percebeu a relva verde mais com as mãos do que com os olhos, porque a escuridão não permitia. Por isso registrou o manto de verduras antes do sol. E a constatação foi registrada na Bíblia. Produz a terra erva verde e árvores frutíferas. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Gênesis 1, versículos 11 a 13. Pouco a pouco, cambaleando sobre a terra sem forma e vazia, o profeta de Jeová começou a perceber luzinha tênue, surgindo lá no horizonte distante. Esta luz foi crescendo, até se transformar num disco dourado. O sol, que já existia há bilhões de anos, rompera finalmente a escuridão primordial do planeta em formação. Quando a noite desceu, já se enxergavam a lua e as estrelas, porque a luz iluminava tudo. Moisés obedeceu simplesmente à sequência das visões no momento que as enxergava. O sol lhe aparecera depois que ele constatara as árvores. Por isso, no texto bíblico, o sol e a lua e as estrelas foram cadastrados no quarto dia. Eu diria que aconteceu ilusão de ótica. A diferença entre a nossa interpretação e a dos teólogos reside no fato de que, para nós, o Gênesis aponta apenas a criação da terra.
Enxergar no Gênesis o surgimento do universo é, quando menos, demonstração de soberba e de exacerbado bairrismo. A cronologia invertida de Moisés fica explicada. Finalmente se esclarece o nascimento das plantas sem o sol, que jamais foi explicado. Já não precisaremos ficar questionando quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Tudo se resume em poucas palavras. Nós afirmamos que o Gênesis trata da criação da terra. Eles dizem que a descrição aponta à criação do universo. Em nosso entendimento, Moisés teve acesso aos arquivos cósmicos, onde assistiu os primeiros passos do planeta Terra. Como se for espectador de um filme cinematográfico, ele foi gravando na memória aquilo que seus olhos enxergavam. Como todos os profetas, Moisés não selecionou figuras, registrou todas elas no tempo e espaço em que elas apareceram. Nostradamus descrevia o futuro olhando dentro de uma bacia. Moisés deu corpo ao passado, apalpando e registrando as imagens conforme a iluminação permitia. Por isso a ordem da criação foi confundida pela sequência invertida das suas descobertas. A escuridão primordial escondera o sol como se o sol não existisse. Escorregando na grama úmida, ele sentiu o verde antes de ver o sol, a lua e as estrelas. Eis a razão do mal-entendido. A profecia não é nada em si mesmo. O profeta também não é nada em si mesmo. O que interessa são as realidades, as comprovações. O profeta pode até ser ignorante. O que torna especial é o dom de penetrar em outras dimensões, trazendo notícias do passado ou desvendando o futuro. Acima de tudo, profeta é paranormal. Será que Moisés não terá acrescentado algo pessoal no contexto? Essa pergunta é válida. Não esqueçamos que ele foi criado no Egito, em berço nobre, e a sua educação foi esmerada. O livro Gênesis foi escrito posteriormente, baseado nas imagens que Moisés guardou na memória. Seria inevitável o aparecimento do seu estilo na redação. Isto não invalida os nossos argumentos. A nossa explicação é coerente, mostrando a fidelidade do narrador. Ele poderia ter adivinhado a gafe da relva antes do sol. Nada corrigiu por questão de consciência. A autenticidade de Moisés merece louvores. O profeta não quis mexer naquele quebra-cabeças. E neste ponto, caríssimos, nós vamos interromper o programa por alguns minutos para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda semana temos esse dia de encontro, que é a sexta-feira. Agora, lá na TV Vila Velha, a partir das 15h30 da sexta-feira. Para a próxima semana já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Sol no quarto dia. O verde aparecera antes do sol. O verde ganhara precedência pela autenticidade da aparição. Outra coisa. Limitando a criação
ao planeta Terra, descobrimos até mesmo notáveis coincidências. Coincidências, caríssimos. Podemos enquadrar os 6 dias na evolução, classificada pelos cientistas. No primeiro e segundo períodos não se fala em vida, apenas sombras e névoa. É o caos primitivo, a condensação das energias. O planeta criança no seu berço de pedras, emitindo os primeiros sinais da sua presença física. Isto coincide com o período azoico da geologia. Toda a estrutura do nosso mundo estava tomando forma, se assentando, consolidando o seu espaço. O primeiro homem só apareceria quando a casa se encontrasse varrida e adornada. Alguém certa vez me interrompeu neste terreno, meus caros, neste trechinho exato. Getúlio, numa entrevista anterior, você apontou o absurdo de que Adão seja considerado o primeiro homem. E eu quero mais detalhes, disse esta pessoa. Afinal, Adão tem aproximadamente 6.000 anos. Como poderemos acreditar que ele seja contemporâneo da criação do universo? Não será esta mais outra prova de que o Gênesis aponta a criação da Terra? Não será? Analisem e depois me respondam. Realmente, meus amigos, a teologia vem pisando na bola. Certas teologias, porque cada agrupamento religioso tem uma teologia diferente, é coisa de louco isso. Os teólogos sustentam a criação da Terra antes do Sol. Encontrei esse disparate ao pé de página da minha Bíblia. Um dos intérpretes perguntou: como podem se desenvolver as plantas sem ação dos raios solares? E o outro disse: não é de sol que as plantas necessitam, mas de luz e calor. Certamente teríamos que inventar uma estufa gigantesca para substituir a luz e o calor do sol. Teríamos que criar alguma estufa. Não adianta insistir, porém, meus caros. Quando a cabeça é lacrada, não entra nada. Eles defendem a letra da Bíblia e não arredam pé. Não existe contradição real, continuam os comentadores de pé de página. Pois todos sabem que M. Faye sustenta que a Terra foi criada antes do Sol. O cérebro maravilhoso do M. Faye nos diz essa besteira enorme e ele não fica vermelho de vergonha, não. Nunca ouvi falar deste M. Faye, mas as suas palavras definem o seu perfil. 100% de audácia, 0% de inteligência. Para complicar a situação, seus colegas concordam com ele, referendando a fantástica hipótese. Facilmente nos convencemos estudando as variadas hipóteses cósmicas, exclamam alguns, emproados como peru no cio. Se me fosse dado conhecê-los, eu perguntaria: quais eram as variadas hipóteses cósmicas? Garanto para vocês que eles não teriam resposta. Há 400 anos, a teologia alimentava a ideia de que a Terra era o centro do universo. 400 anos somente. Os teólogos provaram este disparate, sabe onde? Na Bíblia. E muita gente continua também encontrando disparates enormes na Bíblia. Por quê? Por falta de interpretação.
Fica a pergunta no ar: se errar uma equação de 400 anos, imagine o tamanho do equívoco numa equação de milhões de anos. Em sã consciência, meus amigos, eu fico triste só em pensar que alguém aceite teoria deste calibre. Vocês já imaginaram o nosso planeta viver sem o Sol? Existe também o problema do equilíbrio universal. Quando colocamos peso numa balança, o outro lado levanta. O Sol é este ponto de equilíbrio para o sistema solar. As forças de atração e repulsão funcionam através do nosso astro maior. Pequena falha neste mecanismo e todos os astros terminariam se chocando numa dança frenética. É mais uma razão para que o Sol tenha nascido antes. Não existe a menor dúvida, meus amigos, o Sol nasceu antes da Terra. As primeiras linhas do Gênesis descrevem a criação da Terra e do firmamento ao redor dela, erroneamente. O universo já fora criado há muito tempo. Se nós considerarmos a letra da Bíblia e este nascimento da Terra antes do Sol, é uma blasfêmia. A luz que foi manipulada pelo Criador é a energia primordial da qual são geradas todas as coisas. Isto é o que nos diz a ciência dos nossos dias. Moisés ficou olhando na janela do tempo, registrando todas as fases daquela criação maravilhosa. Viu as rochas, as pedras, as searas e as águas em ruidosa dança. O profeta de Jeová abriu a cortina da escuridão e de repente um disco dourado apareceu. Era o sol. Depois surgiram a lua e as estrelas. Lágrimas desceram pelo rosto de Moisés quando contemplou a beleza daquele mundo novo. O planeta Terra agora estava pronto para abrigar nova civilização na grande batalha pela conquista da luz. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para todos vocês que se encontram aí, além desta câmera, colhendo essas verdades eternas da Bíblia. Muito obrigado, caríssimos. Que o Pai Celestial possa derramar aquela força maravilhosa, aquelas benéficas influências sobre todos. Que haja paz, harmonia, prosperidade, alegria de viver em todos os corações. Mas acima de tudo, meus caros, muito amor. Porque o amor é a grande vitória que nos conduzirá ao encontro de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.